Filipenses capítulo 4, versículo 4. Apenas um versículo apenas. Filipenses capítulo 4 e versículo 4. Diz assim: regozijai-vos sempre. Então Paulo está intensificando. Não é regozijai-vos de vez em quando. Regozijai-vos sempre. Em outras versões, alegrai-vos. Então regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Paulo aqui está intensificando uma grande importância de nós servir a Deus com alegria. Servir a Deus se entregando todo dia. E o servir a Deus com alegria está acima de uma alegria natural. É servir a Deus com alegria. Tivemos líderes aqui abençoados, líderes, né, que líder de GC. Adeus, líder de GC aí. Você está meio desanimado, mano. Adeus, líder de GC aí. Aê, mano. Quem lidera pessoas, caça a gente, tem que ser animado. Eu profetizo que Deus vai colocar um monte de tranqueira para tu cuidar, em nome de Jesus. Tu vai orar, não vê essas tranqueiras, vai libertar ele, no nome de Jesus, em nome de Jesus. Irmãos, quando nós entendemos a importância de servir a Deus com alegria, é mais do que eu fazer as coisas com alegria. Servir a Deus com alegria não é eu fazer apenas algo com alegria. Eu servir a Deus com alegria. Eu não sou alegre baseado no que eu faço. Eu sou alegre baseado no que eu estou servindo. Posso ouvir um amém, gente, em nome de Jesus? Isso é a importância. Aí que está o teor, foi até bonito, o teor do momento. As pessoas são alegres pelo que faz. E Paulo está falando, gente, seja alegre e servir a Deus. Porque mesmo você não querendo fazer, você vai fazer com alegria. Então não se trata de estar bem para servir a Deus com alegria. Se trata de eu servir a Deus com alegria. Estando mal, estando alegre, estando vivendo momentos bons. A questão é servir a Deus com alegria. Paulo aqui, ele está mostrando esse combustível que nós temos que ter. Irmãos, algo que o diabo tem roubado das igrejas se chama celebração. Eu já falei isso aqui há muito tempo atrás, né, porque a igreja era ali atrás, ali na frente. O brasileiro ele é perito em fazer festa. Se o cachorro nasce, ele faz o quê? Faz festa. Se ele compra um carro, ele põe um som bem altão. Uau! Faz festa. Se ele passa na faculdade, meu Deus do céu, ele rapa a cabeça, vai para o asfalto, no meio do sinal, começa a cantar, a celebrar, faz festa. E quando se trata de focar Jesus, a gente é desprovido de celebrar. Eu estou falando para você ficar se levantando aqui, pulando, é isso não. É ter o combustível de não tirar o foco de servir a Deus. Viver na terra, fazendo o que é necessário fazer, sonhando, projetando, sendo ser humano, mas não deixar de servir a Deus com alegria. E aí isso o diabo tem roubado da igreja, as celebrações. O diabo tem roubado da igreja a alegria de muitas pessoas. Eu tenho aprendido isso com a minha esposa. Sabia disso? A minha esposa, ela está assistindo um filme de ação, ela está rindo. Eu falo, de que ela está rindo que eu não sei. E ela começa a rir, e eu começo a achar graça também, porque ela está rindo também. E quem ri bastante tem a tendência de viver muito. Começa a rir aí, vai. Quem ri bastante tem tendência de viver muito. Agora quem é caracudo, mano, não dá um sorriso para nada. Pastor, é meu jeito. Não, é que a vida é difícil para ti.
Tenha a vida como um momento de ação, de aventura. O negócio está difícil, começa a ter alegria de servir a Deus. Começa a entender a força que há em você em servir a Deus. Não é uma força natural, uma força que há em mim por servir a Deus. E quando eu sirvo a Deus com alegria, eu me mantenho nesse patamar. Eu não oscilo, eu mantenho a constância de servir a Deus com alegria. Não é os resultados que mantêm a minha alegria de servir a Ele, é o servir a Deus com alegria. Entenda uma coisa, não se trata de mim, se trata de eu servir Ele. Pastor, não estou bem hoje. Pois é, mas servir a Deus com alegria não se trata disso. Se trata de ter alegria de servir a Deus. É vencer o que eu não estou bem, servindo a Deus com alegria. Vai orar, ore com alegria. Vai receber algo de Deus, receba com alegria. Entenda o que eu falo aqui, ó. Quando você não vive nesse patamar, servindo a Deus com alegria, logo, logo, o que eu faço para Deus se torna um peso, porque eu não tenho alegria de servir a Deus com alegria. Logo, logo eu canso. Queridos, obra de Deus não cansa. Obra de Deus é satisfação de você andar desenvolvendo. Quanto mais eu e você fazemos, mais nós temos alegria de servir a Deus. Ninguém pode se arrepender de servir a Deus. Não existe isso. Quem já falou isso, ele nunca serviu a Deus. Porque quem serve a Deus com alegria não se arrepende de servir a Deus. Ele se alegra servindo a Deus. Eu quero fazer uma palavra de reflexão nesta noite. Eu quero perguntar para você aqui, você que está aqui há muito tempo aqui. Algumas pessoas que é da minha época, eu olhando aqui na frente, algumas pessoas, como Deus é bom, como Deus faz as coisas. Vicente Revelende chegou na igreja com a carne no cantinho ali, foi chegando, hoje é líder de casais. Não, tu está entendendo o que eu estou falando? Aí Deus vai levantando pessoas, e às vezes nós não celebramos o que Deus vai fazendo. A gente acha natural. Ah, fulano, líder de jovem, beleza, vem aqui na frente. A gente acha natural, não é natural não, irmãos. É algo sobrenatural quando alguém se dispõe a servir a Deus com alegria, servindo as pessoas, apontando sempre para Jesus, não roubando a glória de Deus, e mantém o combustível de servir a Deus com alegria. Ele tem alegria de servir, ele tem alegria de se dispor, ele tem alegria de abrir a porta da sua casa. Falar, rapaz, é o seguinte, hoje nós vamos ter um GC aqui. Olha, vai vir gente aqui, a gente vai fazer um círculo aqui, nós vamos cantar, celebrar, vamos falar de Jesus, vai ter transformação na minha casa, a minha casa vai ser reconhecida. Tu está entendendo o que eu estou falando, pelo amor de Deus? A minha casa vai ser casa de oração, casa de salvação. Só que a gente abre a casa para muita coisa, a gente tem alegria para abrir a casa para muita coisa, menos para um GC. Isso, irmãos, é algo tremendo. Paulo aqui está mostrando o quê? Está mostrando que eu devo ter alegria. Por quê? De servir a Deus, para eu não ser o egocêntrico, e sim cristocêntrico. Quem tem alegria de servir a Deus, ele não é egocêntrico. Não se trata dele, se trata de eu servir a Deus. E às vezes, como não temos alegria de servir a Deus, nos tornamos egocêntricos. Ah, se não for assim, o egoísmo vai tomando conta do nosso coração. Quem serve a Deus com alegria, ele é cristocêntrico. Ele fala, é assim, então vai ser assim. É dessa forma, vai ser dessa forma. Jesus que é assim, então vai ser assim. Ele não fica desmotivado, ele fica motivado, porque ele serve a Deus com alegria. Ele não serve a Deus pedindo opinião, ele serve a Deus para fazer o que tem que ser feito. Ele tem alegria de fazer, ele tem alegria de servir. E em Filipenses, do capítulo 4, do versículo 1,
Paulo fala assim: portanto, meus amados, muito queridos irmãos, minha alegria e coroa está assim firme no Senhor. A minha alegria está de servir a Deus se baseia totalmente em Cristo. Não se baseia no que eu sou, não se baseia na minha capacidade, não se baseia na minha intelectualidade, não, se baseia em Cristo, porque Cristo me torna quem eu sou. O caráter de Cristo me faz ser discípulo de Jesus. Por isso que eu tenho alegria de servir a Deus. Então não se trata de mim, não se trata da igreja presbiteriana renovada, se trata de servir a Deus com alegria. Paulo aqui mostra isso tão intenso, que eu aprendo que se eu tenho alegria de servir a Deus, eu vou celebrar o que eu não tinha antes, eu vou celebrar agora, porque eu tenho. Você não tinha paz antes, você tem. Você não tinha salvação, você tem. Você não tinha o privilégio de ter acesso nos céus, hoje eu e você temos. Isso eu tenho que celebrar. Isso eu tenho que levantar as mãos para o céu todos os dias e dizer: Senhor, muito obrigado. Não é mérito meu, é misericórdia que me alcançou. Por isso eu tenho alegria de servir a Deus e celebrar. O que eu não tinha, eu tenho hoje, porque Jesus nos deu. Desculpa eu falar aqui, você, quem era você antes? Talvez um cachaceiro, um pé inchado. Talvez você que está nos visitando hoje, é noite de você entender: rapaz, essa alegria eu quero, essa alegria, esse combustível eu quero. Eu quero enxergar a vida diferente, olhando para Jesus. Eu não quero enxergar a vida se alimentando de algo natural. Eu quero enxergar a vida olhando para Jesus. Essa alegria eu quero. Então alegria de servir a Deus não é ausência de problema, é ao contrário, é muito problema, mas nós temos alegria de servir a Deus. Estou passando pela prova dando, olha aí, mano, como é bacana. O pau tá quebrando, eu estou passando pela prova dando glória a Deus. A pé está comendo, estou passando pela prova dando glória a Deus. E o diabo fica se mandando: rapaz, esse cara é meio perturbado. Ele está passando pela prova, mas não está reclamando. Ele está dando glória a Deus, porque a vida aqui não é mais importante que a eternidade. Viver aqui com a mentalidade na eternidade é diferente. Por isso temos alegria de servir a Deus. Paulo aqui mostra: olha, gente, sirva a Deus com alegria, regozijai-vos sempre. O que nós não tínhamos antes, hoje eu tenho, porque tenho Jesus. Em Isaías capítulo 3, versículo 1, olha o que fala aqui: a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhe dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza. Você era pessoa triste, pastor, mas de vez em quando estou triste. Eu não estou falando de uma tristeza, irmãos, natural, estou falando de algo sobrenatural. Você vai ficar triste, você vai ficar decepcionado, vão te decepcionar, vão te irritar, mas você tem um óleo de alegria que está em você, que supera tudo isso. Veste de louvor, expressão nova. Se eu sou alegre por Jesus, eu expresso algo novo. Se eu tenho vida com Jesus, a minha expressão é outra, as minhas prioridades é outra. Louvor é expressão. Eu vou me expressar de forma diferente, eu vou anunciar o Evangelho, porque o resultado que está em mim, a pessoa que está em mim, me motiva a falar da pessoa de Jesus. Veste de louvor, eu tenho expressão. Por espírito angustiado,
a fim de que chame árvore da justiça. Não se trata de nós, se trata da justiça de Deus, sempre se revelando em nós. E aí eu tenho a alegria de servir a Deus. Plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. Todo o motivo de eu servir a Deus com alegria, todo motivo de eu anunciar o Evangelho, todo motivo de nós divulgarmos a salvação, tem um sentido só: Jesus ser glorificado. Só isso. Não tem outro motivo. Celebrar o que eu não tinha, e eu começo a celebrar, servindo a Deus, eu vou manter justamente uma cura, uma vida curada. Quem serve a Deus com alegria, ele mantém um processo de uma vida sempre sendo curada. Eu sei que aqui não tem nenhum perebento, eu sei disso, gente. Todo mundo é curado aqui. O mais perebento sou eu aqui. Eu sei que aqui ninguém fica com raiva de ninguém. Aqui todo mundo ama o pastor Klaus. Que coisa fofa. Como vocês são unidos, gente. Aqui ninguém fala mal dos líderes, eu tenho certeza disso. Acontece só em realidade essas coisas. Lá está os perebentos mesmo. Irmão, se eu não abrir a visão que eu preciso ser curado todo dia, eu vou me estagnar na minha vida espiritual. Se eu não continuar servindo a Deus com alegria, manter esse combustível, eu vou parar o processo de cura. E quem serve a Deus com alegria, ele vai ser remédio para outras pessoas. Aleluia. Ei, quando alguém chegar puxando tua orelha, é o remédio chegando. Quando alguém chegar para você e começar a te confrontar, é o remédio chegando. A pergunta é: você prefere tomar esse remédio ou não? Esse remédio é importante. Eu ser um remédio para alguém, não ser uma pereba para os outros. Seja um remédio para alguém, não seja um perebento. Seja um remédio. Seja alguém que chega curando as pessoas. Ou você é daquele que fica contando as tuas perebas mais do que o outro. Olha, a minha pereba é maior. Olha, fizeram isso comigo. Maninha, tu não sabe, me humilharam naquela igreja, foi. Olha, eu estou revoltado. Tu vai morrer, perebento. Hoje eu vim aqui te falar que servir a Deus com alegria, todas as perebas vai ser curada em nome de Jesus. Você vai se libertar do que te traz trauma. Provérbios 17, versículo 22. O coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido vira a secar os ossos. Olha que coisa forte, irmãos. Quer ser um remédio? Seja alegre, não no que faz. Seja alegre em servir a Deus. Se for alegre só no que faz, no meio do ano, você quer parar o que foi colocado nas tuas mãos. Mas se você é alegre de servir a Deus, você não para. Você vai superando as coisas. Você vai ser. E é necessário algumas coisas acontecerem em nossas vidas para nós sermos curados. E aí nós vamos crescendo em servir a Deus com alegria. Mas essa alegria, ela precisa ser alimentada. Fala comigo, se a alegria precisa ser alimentada. Se eu olhar para onde eu não tenho que olhar, que Deus não quer que eu olhe, se eu priorizar o que Deus não quer que eu priorize, logo logo essa alegria vou deixar de ter, porque eu vou alimentar algo que eu não tenho que alimentar. E quando o Paulo está falando aqui, gente, regozijai-vos sempre. Olha, gente, regozijai-vos sempre. Gente, alimente
isso na vida de vocês. Tenha esse alimento. A pergunta é, quando fala em alimentar, no Salmo 19, no versículo 8 fala: os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Quem tem a alegria de servir a Deus, alimentada pela palavra de Deus, os seus olhos vai enxergar o que precisa enxergar. Os seus ouvidos vai ouvir o que precisa ouvir. E o seu coração, a sua vida vai ser alimentada justamente de maneira correta. Porque pessoas começam a ficar estagnadas. Irmãos, frequentar a igreja não é o sucesso de um bom cristão. Agora, ser a igreja a todo momento, em toda situação, em toda circunstância, como eu falei, não sei se foi no culto do Prepovel, aonde não precisa de palco para servir a Deus. Eu tenho que entender que os céus estão me olhando todo dia. A plateia que está me olhando e me observando é os céus. Em Coríntios fala que nós somos feito a espetáculo para os céus. Então eu tenho que compreender esse patamar. Se eu sirvo a Deus com alegria, eu preciso alimentar isso na minha vida. Eu preciso intensificar esse coração fervoroso de servir a Deus, de se dedicar realmente. Os meus sonhos, que eu não sonhava mais, eu preciso voltar a sonhar. A questão ministerial, eu preciso ativar. E se eu não pensar dessa forma, de outra forma, não tem como eu manter uma vida espiritual. Eu tenho que priorizar o que me mantém alegre. Quer ver uma coisa? Salmo 122, versículo 1. O que fala lá? Salmo 122, versículo 1. Alegrei-me quando me disseram. Rapaz, eu conheço gente que é problema. Vamos no culto hoje. Rapaz, olha, tô com dor de barriga. Tá difícil, rapaz, olha. Rapaz, vamos no culto hoje. Rapaz, se Deus quiser, porque Deus é o dono da minha vida. Olha que coisa fofa, gente. Se Deus quiser, eu vou estar lá. A pessoa não tem alegria de cultuar. A pessoa não tem alegria de dizimar, de ofertar. A pessoa não tem alegria de ajudar a igreja que congrega para divulgar o evangelho. A pessoa só tem alegria de uma coisa: de ter plateia para ir. Aí se mantém a alegria dele. Tendo plateia é suficiente. Eu estou ensinando o povo lá de realidade na prática. Deus me deu uma direção. Toda terça-feira nós temos célula. Na minha volta, como o pastor Costa falou, na minha volta para a realidade, eu tive que levantar novamente a célula. E nós estamos com uma célula lá, só que dá muita gente na célula. E nós estamos trabalhando na multiplicação. Sabe o que eu fiz? Deus me deu a direção. Toda terça você manda cada família fazer a sua própria célula na sua casa. E eu estou mandando. Já tem 3, 4 líderes destacados lá. Já estão animados. Falou: pastor, a célula na minha casa não pode parar. Ou seja, você ensina as pessoas as prioridades de Deus. Pastor, a célula na minha casa não pode parar. E pessoas que não falavam, estão falando. Pessoas que não divulgavam o evangelho, estão divulgando. Agora, se eu colocar desculpa, quando se trata de Deus, alegrei-me como disseram. Quando falar que alegrei como disseram, vamos à casa do Senhor, alegrei-me quando tem ambiente que anuncia a palavra. Qual é o ambiente que vocês estamos inseridos, que não é propício para o anúncio da palavra? E qual ambiente você pode transformar para o anúncio da palavra? Entenda uma coisa, isso aí. Existe ambiente que eu estou, que não é propício para a palavra, mas nesse mesmo ambiente eu posso transformar ele a ser um ambiente para propício à palavra de Deus. Então, se eu tenho a alegria de servir a Deus, eu mudo o ambiente. O ambiente não está propício, opa,
por ter a alegria de servir a Deus, eu mudo esse ambiente. Aqui não é apenas um ambiente de trabalho, aqui pode ser um ambiente para o anúncio de uma palavra profética. Então, alegrei-me como disseram, vamos à casa do Senhor. A pergunta é, quando você vem para o culto, você vem animado ou você vem desanimado? Quando você canta animado ou você canta desanimado? A ceia te traz ânimo ou se traz apenas cumprir uma programação de uma igreja? Então é algo que se trata de espiritual, irmãos. Não é algo de programação de igreja. Culto de domingo não é programação de igreja. É algo que se trata de espiritual. É uma programação que tem um dia de começar, hora de terminar, mas é algo espiritual. Valorize o ambiente que você está, pelo amor de Deus. Valorize as ministrações, os seminários que é dado aqui, pelo amor de Deus. Valorize o que é liberado nesse púlpito aqui. Aqui não é liberado palavras para você ficar rico, porque você já é rico em nome de Jesus. Quem recebe diz amém. Quem tem a alegria de servir a Deus, ele entende que ele é rico. Por ser rico, ele corre atrás. Ele não para. Ele enxerga qualquer ambiente, o meio de ser um ambiente profético. Então se alegra quando se trata de se reunir com teus irmãos. Então não vem para cá apenas para reparar. Rapaz, comprou essa roupa onde, hein? Rapaz, essa roupinha dele eu não sei não, hein? Não, vim para cá para celebrar. Quando você abraça o teu irmão, você está abraçando algo sobrenatural. Você está abraçando um irmão que vai morar no céu em nome de Jesus. E se você que está aqui conosco quer ir para esse céu, se ajunte a nós, né? Esteja junto com nós. Pastor, aqui tem defeito? Tem, e muito. Mas é isso que torna sobrenatural um Deus perfeito morando em algo cheio de defeito, para o aperfeiçoamento até a vinda de Jesus. Enquanto Jesus não volta, eu tenho alegria de saber que eu vou morar no céu. E essa alegria que me mantém. Olha aqui, uma alegria de servir a Deus, bem alimentado, ela vai ser transmitida fisicamente. Pastor, você não está entendendo, eu estou alegre. Isso é aqui por dentro. Rapaz, isso é forte. Aqui por dentro, pastor, está se acabando de rir. É mesmo, é? Pastor, você não está entendendo, na hora do culto, na hora do louvor, aqui por dentro eu danço, celebro. Isso é aqui por dentro. É forte o negócio. E tem uns irmãos que é mais espiritual. Pastor, não vou no culto hoje não, mas meu espírito vai lá. Rapaz, é forte o negócio. O meu espírito vai estar lá no culto. O negócio é forte demais. Fala comigo assim, eu estou. Fala assim, eu estou nesse corpo para transmitir os céus. Tu está nesse corpo para quê, tu acha? Só para comer tambaqui, chatuarana, churrasco? Comprar trufa daqui a pouco? Será? Não. Você está nesse corpo aí para dizer que existe um Deus verdadeiro, visivelmente, quando é manifestado através da tua vida fisicamente. As pessoas, rapaz, esse camarada mudou realmente, não chama mais palavrão. Olha, ele canta só música adorando a Jesus. Na casa dele o som é alto, mas é proclamando o evangelho. Ele mudou. É visivelmente, ou seja, fisicamente. É algo transmitido. O coração alegre, a formoseia, eu não gosto muito disso não, mas dá só uma olhadinha, teu irmão do teu lado, de canto de olho,
Vê como é que está o rosto dele aí. Só vê. Analisa bem como é que está o rostinho dele aí. Está de cara feia. Está de cara feia, está gostando da mensagem. Como é que está a cara dele aí? Como é que está fisicamente? Irmãos, quando fala aqui a questão de alegria, formoseia o rosto, até que está ministrando, a pessoa que está recebendo, ele vai contribuir para o nível de revelação. Sabia disso? A alegria tem que ser interagida. A alegria tem que ser comunicada. Não sei você, quando você vai em algum lugar, quando te trata bem, o que tu faz? Vou voltar aqui de novo, me amarrei, ó. O cara me tratou mal que sou, mas vou voltar de novo aqui. Não. Ambientes, ele tem que ser comunicado de forma correta. A igreja que tem pregado sobre acolhimento, eu tenho usado a mesma mensagem lá em realidade. Tem irmãos lá que chegam todo lameado, com a cara lameada, vai no banheiro, limpa a cara assim e vai para a porta e fica rindo lá assim. A gente chegou com a cara toda lameada, com um sapato, fica descalço, mas fica com alegria, cheio de problemas às vezes, cheio de dificuldade. Às vezes tem nem o que comer em casa, mas está com alegria lá. E quando a energia vai embora, eu tenho essa crise, eu também fico com alegre. Aí eu começo a gritar: glória a Deus, aleluia, eita glória. E aqui tem de tudo. Aqui quando chove, não vou no culto hoje não, irmão, vai molhar meu carro. Que coisa fofa, gente. Legal demais isso. Lá onde eu estou, o negócio vem arrastando no meio, puxando criança no meio, a criança cai, a moto vem de lado assim, mas o carro vai chegar no culto. Chega. E aí tem um pastor meio doido lá, aí o negócio pega mesmo. Alegria de servir a Deus. Eu vim dar valor para a água, morando em realidade. Vim dar valor para a energia, morando em realidade. Vim dar valor para as pessoas, morando em realidade. Às vezes a gente precisa passar por algumas coisas para ter noção do que é o que eu tenho e às vezes não valorizo. Entendeu uma coisa? Quando o carro quebra, o que a pessoa faz? Reclama do carro. Eu falei quinta-feira, vou repetir de novo. Eu estou orando para Deus aumentar meu dízimo. Eu fiz um propósito meio maluco aí. Eu estou com um propósito meio ousado em questão de dízimo. E não é dar para ser rico não. É dar para evoluir mais o reino. Não se trata de mim receber. Se trata de as pessoas ser alcançadas. Quando se fala de recurso financeiro também, é alegria. Se eu não tivesse nível de alegria, eu não contagio ninguém. Não. O culto tem que ser alegre. Mas quando eu falei alegria, o pessoal correr dentro da igreja, pular, faz parte. Faz parte. Irmãos, tem culto nosso lá que até cachorro entra dentro da igreja. O cachorro vem na adoração e vem no meio aqui, ó. Eu falei, gente, até o cachorro quer ser abençoado. E oro também. O negócio é doideira lá, o negócio. Não tem muita frescura lá não. Agora, se você não for alegre de servir a Deus, você se apega em muitas coisas assim que não tem sentido, e perde a grande oportunidade do bem maior, que é servir a Deus com os irmãos junto. Não estou falando que você não tem problema, você tem dificuldade. E eu encerro a mensagem falando: a alegria de servir a Deus, eu vou ter força. Como? Entendendo que a alegria do Senhor é a minha. Quer ser avivado? Seja alegre.
Não tem como eu chorar, pular e não amar ninguém. Isso não é avivamento. Não tem como. Não tem como eu chorar, pular e não querer saber de estar junto em um pequeno grupo. Não tem como. Isso para mim não é avivamento. Avivamento é isso. As pessoas sendo tocadas, as pessoas sendo abraçadas. Eu estou pregando isso porque eu estou vivendo isso. Irmão, tem pessoas que não vão no culto lá na igreja, mas só o fato de eu morar em realidade, eles entendem que é uma bênção. Tem gosto para tudo, né? Beleza. Tem um dono de um mercado lá grande, lá, pastor, quando o senhor entra aqui, o negócio muda. A importância de eu carregar alegria. Não estou falando para você sair aqui, ó. Não. É você chegar num canto com alegria. Como é que está a vida? Está difícil, mas Jesus está comigo. Logo, logo eu vou vencer, vou dar a volta por cima, né? E tal, vou partir para cima em nome de Jesus, porque a alegria do Senhor é minha força e nada me segura em nome de Jesus. Irmãos, quem é que não gosta de estar perto de pessoas assim? Eu tenho um amigo até do pastor Glaucio. Se ele chegar aqui, ele muda isso aqui de perna pro ar. Ele vai aqui, rapaz, muda o ambiente. Tem gente que você, para ficar perto dele, tem que fazer uma consagração, orar 24 horas. Jesus me dá força para estar do lado desse desanimado aqui. Ele só fala coisas de para baixo. Tu está falando, vou avançar ministerialmente. Ele fala, rapaz, não sei não, hein? Não. Olha, o Brasil vai melhorar. Eu não sei não, hein? Rapaz, quem tem alegria, a igreja que tem alegria de servir a Deus, não depende do presidente, depende do eterno. É o eterno que sustenta a igreja. Neemias 8:10 fala: a alegria do Senhor é a vossa força. Neemias construindo os muros ali. Desanimado? Não. Gente, tem alegria de ouvir a palavra. Gente, vamos pregar nas praças. Vamos ter essa alegria. Então, para eu manter um avivamento com uma vida de alegria em servir a Deus, tenho que valorizar o tempo que passo com os meus irmãos. Quer ser avivado? Esteja junto. Quer se esfriar? Pare de congregar. Te dou uma receita. Quer ficar frio? Pare de congregar. Aí tem um monte de babaca no YouTube falando que nós somos uma igreja, não precisa congregar. Precisa. Que o corpo tem que estar junto. É as raivas que os irmãos fazem para você que te transformam. Não tem a raiva que tu passa, é Jesus te transformando. É Jesus dizendo, vai lá meu filho, vence mais essa. Meu filho, passe para cima. Tu é forte. Tu tem alegria de me servir. Tira isso de letra, rapaz. Perdoa. Aleluia. Se colocamos em pé em nome de Jesus.